A tinta nos papéis de divórcio não estava nem seca quando Richard despejou o champanhe. Ele riu um som alto, irregular que ecoou nas paredes de vidro da sala de reuniões, zombando da mulher que sentava à sua frente. Ele pensou que ele tinha vencido. Ele pensou que despojar Isabela de seu título, sua casa e suas ações na empresa que eles construíram juntos era a vitória final. Ele assistiu a mão dela tremer enquanto ela ensinava tudo embora, convencido de que ele estava olhando para uma mulher quebrada. Mas Richard esqueceu a primeira regra de negócios: nunca celebrar até o cheque compensar. Porque o que ele não sabia era que o império que ele apenas roubou já estava queimando até o chão. E Isabela, ela não estava tremendo de medo. Ela estava tremendo de segurar um sorriso. O ar na sala de conferências da Sterling Dynamics sempre cheirava a couro caro e ozônio. Um cheiro que Richard Sterling afirmava ser o cheiro de dinheiro. Era localizado no 45º andar da Salesforce Tower, em Londres, com vista para uma cidade que Richard acreditava que ele possuía. Às 10 horas da manhã, em uma terça-feira chuvosa, Richard estava ao lado da janela do chão ao teto, ajustando os punhos de seu terno sob medida da Savile Row. Ele checou seu reflexo, alisando para trás seu cabelo de raposa prateada. Aos 52, ele era a imagem do sucesso moderno, CEO do ano, um visionário da tecnologia, e a partir do meio-dia de hoje, um solteiro muito rico. Pare de andar, Rick. Você está me deixando nervosa. Uma voz ronronou da mesa de Mogno. Richard virou-se para sorrir para Jessica Tate. Ela tinha 28, afiada como ataque, e atualmente a CFO de sua empresa. Ela era também a razão de seu casamento, com Isabela estar terminando. Embora Richard preferisse pensar nisso como um realinhamento estratégico de sua vida pessoal. Nervoso? Richard zombou, caminhando para servir-se um copo de água com gás. Não há nada para ficar nervoso, Jess. Os advogados redigiram o acordo exatamente como discutimos. Isabela fica com a casa de praia em Cornwall, que está apodrecendo com umidade, a propósito, e uma quantia fixa de 2 milhões. Em troca, ela perde todas as reivindicações à Sterling Dynamics, incluindo os direitos de voto anexados às suas ações de fundadora. É um massacre! Jessica bateu suas unhas feitas na pasta de couro à sua frente. Parece muito fácil. Isabela não é estúpida. Ela tem um PhD em matemática. Rick, ela escreveu o código central para o motor preditivo 10 anos atrás. Isso foi 10 anos atrás. Richard descartou a preocupação dela com um aceno de sua mão. Ela não pisou neste escritório desde que abrimos capital. Ela tem estado muito ocupada jardinando e interpretando a esposa sofredora. Ela não sabe que a avaliação triplicou nos últimos 6 meses devido à fusão futura com a Kensington Tech. Ela pensa que a ação está estagnada. Quando ela perceber que assinou um ativo de 100 milhões de libras por uns míseros 2 milhões, a tinta estará seca e estaremos bebendo Dom Perignon no céu. O telefone de Richard zumbiu. Era um texto de seu advogado principal, Arthur P. Blackwood, um homem conhecido nos círculos legais de Londres como o Abutre. Ela está no elevador, ela está sozinha. Hora do show. Richard sorriu. Ele sentou na cabeceira da mesa, assumindo sua pose de poder, ombros para trás, queixo para cima. Ele queria que Isabela se sentisse pequena. Ele queria que ela sentisse o peso da instituição da qual ela estava sendo expulsa. Por anos, Richard tinha cuidadosamente orquestrado este momento. Ele tinha lentamente manipulado Isabela, convencendo-a de que o negócio estava falhando, que eles estavam afogando em dívida e que ele era o único a manter os lobos à distância. Ele escondeu os relatórios financeiros, roteou correspondência para uma caixa postal que ela não sabia e moveu ativos para empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Ele tinha criado uma realidade onde ele era o mártir e ela era o fardo. As pesadas portas de carvalho rangeram abrindo. Isabella Sterling entrou. Ela não parecia em nada com a matemática vibrante, afiada,
espirituosa que ele tinha casado 20 anos atrás. Ela vestia uma capa de chuva cinza e sem forma que parecia ter sido comprada em uma loja de caridade. Seu cabelo, geralmente uma cascata castanha, estava puxado para trás em um coque severo e bagunçado. Ela não carregava bolsa de grife, apenas uma sacola de tecido esfarrapada e um guarda-chuva molhado que pingava no tapete impecável. Richard trocou um sorriso malicioso com Jessica. Ela parece derrotada, seus olhos disseram. Isabela, Richard disse, sua voz gotejando com falsa simpatia. Obrigado por vir. Eu sei que isto é difícil. Isabela não olhou para ele. Ela não olhou para Jessica, que estava descaradamente usando a pulseira de tênis de diamante que Richard tinha comprado usando a conta da empresa, tecnicamente o dinheiro de Isabela. Vamos apenas acabar com isso, Richard. Isabela disse, sua voz rouca como se ela não tivesse falado em dias. Ela puxou uma cadeira de plástico barata e sentou-se agarrando sua sacola de tecido ao peito. Arthur não está aqui? Ela perguntou, olhando ao redor da sala. O Sr. Blackwood está em uma ligação, mas ele preparou tudo. Richard mentiu suavemente. Blackwood estava, na verdade, na sala ao lado, assistindo via um feed de câmera escondida, pronto para entrar se Isabela mostrasse uma espinha. Mas olhando para ela agora, ombros caídos, olhos para baixo, Richard sabia que o advogado não seria necessário. Os documentos estão à sua frente, Richard disse, deslizando uma pilha grossa de papéis sobre o mogno. É exatamente o que discutimos na noite passada. Você fica com a casa, o carro e o acordo em dinheiro. Eu fico com a dívida, a empresa e o estresse. É uma oferta generosa, Bella. Mais do que você merece, considerando que você não contribuiu para o resultado final em uma década. Isabela olhou fixamente para os papéis. A mão dela tremeu enquanto ela estendeu a mão em sua bolsa. Richard esperava que ela tirasse um lenço de papel. Em vez disso, ela tirou um par de óculos de leitura, baratos de farmácia, não seus óculos de grau usuais. Você está realmente fazendo isso, Richard? Ela sussurrou, olhando para a página de rosto. Depois de 20 anos, você está me trocando. É negócio, Bella. Richard suspirou, checando seu Rolex. Nós nos afastamos. Eu preciso de uma parceira que entenda a velocidade do mundo moderno. Você apenas quer estar confortável. Este acordo te dá conforto. Jessica interveio, incapaz de se conter. É para o melhor, Isabela. Mesmo. Richard tem estado sob tanta pressão. Ele precisa de liberdade para salvar a empresa. Isabela finalmente olhou para Jessica. Por uma fração de segundo, a névoa nos olhos de Isabela pareceu clarear, substituída por algo frio e afiado, como um bisturi cintilando no escuro. Mas desapareceu tão rapidamente, Jessica pensou que ela imaginou isso. Salvar a empresa, Isabela repetiu lentamente. Sim, alguém tem que. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo toque rítmico da chuva contra o vidro. Richard observou Isabela folhear as páginas. Ela não estava lendo-as. Ela estava apenas virando-as com os olhos desfocados. Bom, ele pensou, se ela realmente lesse a cláusula 14, seção B, ela perceberia que ela estava me indenizando contra todas as futuras ações judiciais relativas à propriedade intelectual. A caneta, Isabela murmurou. Richard destampou uma caneta tinteiro Montblanc, aquela que ela tinha dado a ele para o 10º aniversário deles, e a estendeu para ela. O simbolismo era cruel, e ele saboreou-o. Ele disse. Assine onde estão os adesivos. Isabela pegou a caneta. Os dedos dela estavam pálidos, desprovidos da aliança de casamento que ela tinha usado por 2 décadas. Ela pairou a ponta sobre a linha de assinatura na primeira página, o acordo de divisão de bens. Richard, ela disse pausando, você tem certeza que a avaliação listada aqui está correta? 2 milhões pela minha metade. O coração de Richard pulou uma batida, mas ele manteve seu rosto como pedra. Bella,
A empresa está submersa. Você sabe disso. Eu estou pegando um empréstimo apenas para pagar a você esses 2 milhões. Eu estou te fazendo um favor. Se nós liquidássemos hoje, você não receberia nada. Era uma mentira descarada quantificável. A auditoria interna no laptop de Richard, atualmente sentado a 3 pés de distância, avaliava a empresa em 400 milhões. Eu vejo, Isabela disse. E a fusão Kensington. Os rumores no Financial Times. Richard riu. Um som áspero de latido. Notícias falsas. Especulação de mercado. Não há fusão. Kensington não nos tocaria com uma vara de barca em nosso estado atual. É por isso que eu preciso de controle total para consertar a bagunça. Isabela assentiu lentamente. Ok, se você diz, Richard. Eu sempre confiei em você com os números. Você tem, ele disse, inclinando-se para frente, seus instintos de predador entrando em ação. E eu nunca te decepcionei. Assine, Bella. Vá para Cornwall. Seja feliz. Ela baixou a caneta. Risque. Risque. Ela assinou. Richard sentiu uma onda de adrenalina tão potente que era quase sexual. Ela assinou a divisão de bens, depois o acordo de não divulgação, depois a transferência de ações. Com cada assinatura, Richard ficou mais rico. Você está indo rápido, Jessica notou, sua voz tingida de suspeita. Você não quer ligar para seu advogado? Eu pensei que você contratou Simon P. Sterling da cidade. Isabela não olhou para cima. Simon me aconselhou contra isso, ela disse suavemente, assinando outra página. Ele disse que Richard estava escondendo bens. Ele disse que eu deveria exigir uma auditoria forense. Richard enrijeceu. Simon P. Sterling era um tubarão. Se ele estava envolvido, por que Isabela estava aqui sozinha? Mas Isabela continuou virando a página. Eu o demiti esta manhã. Richard soltou um fôlego que ele não sabia que estava segurando. Você o demitiu. Por quê? Isabela olhou para cima e desta vez havia uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Porque eu apenas quero que acabe, Rick. Eu não quero lutar. Eu não quero arrastar nossos nomes pela lama. Eu apenas quero sair. Mulher inteligente. Richard sorriu olhando para Jessica. Simon teria apenas esgotado sua conta bancária por taxas. Isto é mais limpo. Mais limpo? Isabela ecoou. Ela alcançou a página final. Este era o grande. A procuração irrevogável e cessão de direitos de PI. Este documento transferiu a propriedade do algoritmo Argos, o código. Isabela escreveu o código que era a empresa unicamente para Richard. Ela hesitou. Richard? Ela perguntou, sua voz tremendo. Isto inclui o projeto Black Box? Richard congelou. O projeto Black Box era a nova aplicação militar de seu código antigo. Era a fonte secreta da fusão Kensington. Inclui tudo, Bella. Richard disse, sua voz endurecendo. Não fique sentimental sobre código que você escreveu em um porão 10 anos atrás. É obsoleto. Eu preciso dos direitos para atualizá-lo. Se você não assinar isso, o acordo está desfeito. Sem 2 milhões, sem casa de praia. Ele estava blefando e ele rezou que ela não o chamasse. Isabela olhou para o papel. Então ela olhou para Richard. Por um momento, o ar na sala mudou. A temperatura pareceu cair. Isabela sentou-se um pouco mais reta. A qualidade trêmula de suas mãos desapareceu. Você está certo. Ela disse, sua voz de repente clara, desprovida da rouquidão de antes. É obsoleto. Ela assinou o papel com um floreio, fechando a caneta com um clique alto. Feito, ela disse. Richard pegou os papéis antes que ela pudesse mudar de ideia. Ele rapidamente checou as assinaturas. Eles estavam todos lá. Isabella V. Sterling. Bem, Richard disse, levantando-se e abotoando sua jaqueta. Ele sentiu como se estivesse flutuando. Ele tinha feito isso. Ele tinha realizado o assalto do século contra sua própria esposa. Eu estou feliz que pudemos ser adultos sobre isso. Ele olhou para Jessica. Champanhe. Eu acho que sim.
Jéssica sorriu radiante. Isabela levantou-se. Ela pegou seu guarda-chuva molhado e sua sacola de tecido esfarrapada. Ela não parecia mais triste. Ela não parecia derrotada. Ela parecia entediada. Adeus, Richard, ela disse. Aproveite a empresa. Eu vou. Ele riu. Aproveite Cornwall. Tente consertar o telhado antes que desabe. Isabela caminhou até a porta. A mão dela repousou na maçaneta de latão. Ela pausou, sem virar. Oh, Richard, uma pequena coisa, ela disse. O que é? Você precisava de tarifa de táxi? Richard zombou, já estourando a rolha da garrafa que Jéssica tinha pego do frigobar. Não, Isabela disse. Ela virou a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para que ele pudesse ver seu perfil. Um pequeno sorriso fantasmagórico brincou em seus lábios. Eu não demiti Simon P. Sterling esta manhã. Richard pausou a garrafa, pairando sobre o copo. O quê? Eu não o demiti. Eu disse a ele para esperar no saguão até eu enviar uma mensagem de texto a ele. Ele está lá embaixo com os representantes da Autoridade de Conduta Financeira. O sangue de Richard gelou. A FCA? Do que você está falando? E aquele documento que eu acabei de assinar? Isabela gesticulou vagamente para a pilha que Richard estava guardando como um dragão. Aquele transferindo a empresa para você. Sim, Richard exigiu, dando um passo à frente. Eu espero que você leu o carimbo de data-hora na cláusula de validade, Isabela disse. Porque a partir das 8 horas da manhã de hoje, Sterling Dynamics não possui mais o algoritmo Argus. Isso é impossível, Richard cuspiu. A API está trancada no cofre da empresa. Não, Isabela disse abrindo a porta. A API foi alugada à empresa por mim. O aluguel expirou à meia-noite. E já que você estava muito ocupado planejando sua festa da vitória para ler o aviso de renovação que eu enviei 3 meses atrás, eu vendi-o. Você o quê? Richard deixou cair a garrafa de champanhe. Não quebrou, mas espumou sobre o carpete caro. Eu vendi-o para a Omnicorp, Isabela disse, nomeando o maior, mais impiedoso competidor no mercado. Por 30 milhões de libras, o dinheiro já está em um fundo em Zurique. Você acabou de assinar um acordo para assumir a propriedade total de uma empresa de fachada que não possui nada além de móveis de escritório e cerca de, ela olhou para o teto, 15 milhões em dívida. Richard ficou paralisado. O silêncio na sala era ensurdecedor. Isabela saiu pela porta pesada, fechando-a atrás dela com a finalidade de uma tampa de caixão. O silêncio que Isabela deixou para trás era mais pesado que as pesadas portas de carvalho que ela tinha fechado. Por 10 segundos, o único som na sala de reuniões era o efervescer do champanhe caro encharcando o carpete. Ela está mentindo. Jéssica sussurrou sua voz tremendo. Ela olhou para Richard, esperando que ele risse, para dizer a ela que era apenas uma das peças finais desesperadas de Isabela. Richard, me diga que ela está mentindo. Mas Richard Sterling não estava rindo. Ele estava correndo em direção à mesa de conferência onde seu laptop estava. Suas mãos, geralmente firmes o suficiente para assinar cheques de vários milhões de libras, estavam tremendo tão violentamente que ele errou a tecla Enter 2 vezes. O servidor. Richard murmurou, suor brotando instantaneamente em sua testa. Eu preciso verificar o repositório de PI. Ele logou no mainframe da Sterling Dynamics. Ele navegou para a pasta segura rotulada Projeto Argus. Esta pasta era o coração da empresa. Continha o código-fonte que previa as flutuações do mercado de ações com 98% de precisão. Era a razão pela qual a Kensington Tech queria comprá-los. Era a garantia para os 15 milhões em empréstimos que Richard tinha feito para financiar seu estilo de vida e o apartamento de Jéssica. Ele clicou na pasta. Uma caixa de diálogo apareceu na tela de alta definição. Não era o prompt de senha usual. Era uma caixa vermelha com texto branco. Erro 404. Ativo não encontrado. Caminho do diretório inválido. Chave de licença expirada. Não. Richard ofegou. Não, não, não. Ele martelou o teclado.
Ele tentou os servidores de backup. Erro 404. Ele tentou os espelhos da nuvem. Acesso negado pelo usuário root administrador do sistema. Sterling. Ela o apagou. Richard gritou, sua voz rachando. Ele girou, olhos selvagens. Ela deletou o código. Isso é sabotagem. Nós podemos processá-la por destruição de propriedade corporativa. De repente, a porta da sala adjacente voou aberta. Arthur P. Blackwood, o advogado principal, invadiu, mas o sorriso arrogante tinha sumido. Sua gravata estava solta e ele estava suando profusamente. Ele segurava um tablet em sua mão, seus nós dos dedos brancos. Ela não o deletou, seu idiota. Arthur rugiu. Foi a primeira vez que Richard tinha ouvido o advogado levantar sua voz para um cliente. Ela o migrou. Eu acabei de receber um alerta do escritório de patentes. Arthur jogou o tablet sobre a mesa molhada. Mostrava uma atualização de registro do escritório de propriedade intelectual do Reino Unido. Transferência de propriedade. Motor preditivo. Argos da Sterling Dynamics, LA, para OmniOrp Global Holdings. Data efetiva hoje 08 centavos e GMT. Status válido. O aluguel. Arthur sibilou andando pela sala como um animal enjaulado. Ela mencionou um aluguel. Richard, você alguma vez realmente leu os documentos de fundação 10 anos atrás? Eu não leio as tecnicalidades, Arthur. É para isso que eu te pago, Richard gritou de volta. Eu não escrevi os documentos de fundação, Arthur gritou. Isabela fez. Ela incorporou a empresa antes de vocês dois estarem mesmo casados. Ela alugou a API para a empresa por um prazo de 10 anos por um pela por ano. Era uma brecha fiscal. Ou assim pensamos. Jessica caiu em sua cadeira, seu rosto esvaziando de cor. Então agora, a empresa que nós apenas lutamos para manter, aquela que Isabela apenas cedeu, é uma caixa vazia. Arthur terminou sombriamente. Nós possuímos os móveis, o aluguel deste escritório e a dívida. Mas o produto, a coisa que gera a receita, ele se foi. Ele pertence ao nosso maior concorrente. Richard sentiu a sala girar. Ele agarrou o encosto de uma cadeira para se firmar. Nós podemos consertar isso. Nós podemos contestar a venda. Nós podemos alegar coação. Coação? Arthur riu um som maníaco, aterrorizado. Você acabou de passar 1 hora em uma linha gravada intimidando-o a assinar o acordo. Você a fez assinar uma renúncia dizendo que ela tinha recebido aconselhamento legal independente. Você entregou a ela a caneta. Se nós formos ao tribunal, aquela gravação será a prova A. Então a realidade atingiu Richard. Os empréstimos, ele sussurrou. A sala ficou mortalmente silenciosa. Que empréstimos, Richard? Jessica perguntou, sua voz alta e fina. Eu pessoalmente garanti o empréstimo Ponte do Barclays. Richard gaguejou. 15 milhões. Eu coloquei a API como garantia. Eu disse ao banco que nós a possuíamos totalmente. Arthur Blackwood parou de andar. Ele olhou fixamente para Richard com puro horror. Você penhorou ativos que você não possuía como garantia para um empréstimo bancário. Eu pensei que eu os possuía. Eu sou o CEO. Isso é fraude bancária, Richard. Arthur disse, sua voz caindo para um sussurro. Isso é fraude bancária federal. Isso não é um processo. Isso é prisão. Arthur imediatamente pegou sua pasta. Ele começou a empurrar seus papéis para dentro. Onde você está indo? Richard exigiu. Eu estou saindo. Arthur disse, fechando a pasta. Eu estou encerrando minha representação efetivamente e imediatamente. Eu não estava ciente que você estava cometendo fraude. Eu não vou cair por isso. Você não pode me deixar. Richard avançou sobre ele, mas Arthur foi mais rápido. Ele se dirigiu para a porta. Mas antes que Arthur pudesse alcançar a maçaneta, as portas duplas se abriram novamente. Desta vez não era uma esposa solitária em uma capa de chuva. 4 pessoas entraram. Eles vestiam corta-ventos azul escuro com letras amarelas nas costas.
O homem na frente era alto, com um rosto como granito esculpido e olhos que tinham visto todo o crime de colarinho branco em Londres. Richard Sterling, o homem perguntou. Ele não gritou. Ele não precisava. Richard não conseguia falar. Ele apenas assentiu. Eu sou o agente Graves com a Autoridade de Conduta Financeira, trabalhando em conjunto com o escritório de fraudes Graves. O homem disse, mostrando um distintivo. Nós temos um mandado para a apreensão de todos os dispositivos eletrônicos e registros financeiros associados com a Sterling Dynamics. E você, pessoalmente atrás de Graves. 2 oficiais moveram-se em direção ao laptop. Outro moveu-se em direção a Jessica. Senhorita Tate? Um oficial perguntou. Eu sou apenas a CFO. Jessica gaguejou agarrando sua pulseira de diamante. Eu apenas faço a folha de pagamento. Então você vai querer explicar as transferências não autorizadas de fundos da empresa para suas contas pessoais listadas na auditoria que recebemos esta manhã. O oficial disse calmamente. Por favor, afaste-se da mesa. Richard observou enquanto seu mundo se desmantelava em tempo real. O champanhe ainda estava espumando no carpete. Os papéis do acordo, sua vitória sentados na mesa, um monumento à sua própria estupidez. Quem te enviou? Richard rouquejou, olhando para o agente Graves. Foi Isabella? Agente Graves olhou para Richard com leve curiosidade. Isabella Sterling? Não. Nós recebemos uma denúncia e um dossiê forense completo de um Sr. Simon P. Sterling. Ele tem estado coletando evidências sobre suas empresas de fachada por 6 meses. Richard sentiu seus joelhos cederem. Ele afundou na cadeira que Isabella tinha acabado de desocupar. Ela sabia. Richard sussurrou para si mesmo. Ela sabia o tempo todo. 45 andares abaixo, a chuva tinha se transformado em uma garoa típica de Londres. Isabella saiu pelas portas giratórias da Torre Salesforce. O ar tinha gosto doce. Tinha gosto de ozônio e fumaça de escape. Mas para ela tinha gosto de liberdade. Ela não olhou para trás para o monólito de vidro. Ela não precisava ver o caos se desenrolando no 405º andar. Ela tinha executado as simulações em sua cabeça 1000 vezes. Ela sabia as probabilidades. Ela conhecia a psicologia de Richard melhor do que ele conhecia a si mesmo. Um elegante Bentley Mulsanne preto parou no meio-fio, espirrando um pouco de água na calçada. A porta traseira abriu e um homem saiu segurando um grande guarda-chuva preto. Ele estava em seus 50 e poucos anos, vestindo um terno de tweed e óculos redondos. Ele parecia um professor universitário gentil, mas Simon P. Sterling era o mais letal contador forense na cidade. Ele não tinha relação com Richard, uma coincidência que Isabella achava infinitamente divertida. Senhora Sterling, Simon disse, curvando sua cabeça ligeiramente enquanto ele a protegia da chuva. Ou devo dizer, senhorita Vance Sterling está bom por enquanto. Simon, Isabella disse, um sorriso genuíno rompendo em seu rosto, enquanto ela deslizava para o interior de couro do carro. Eu quero que Richard continue vendo aquele nome nas intimações. Simon entrou ao lado dela e fechou a porta, vedando o ruído da cidade. O carro afastou-se suavemente para o trânsito. Como foi? Simon perguntou, abrindo uma garrafa térmica prateada e servindo 2 xícaras de chá. De livro? Isabella disse, pegando a xícara. Ele não leu os documentos. Ele estava muito ocupado se vangloriando. Ele assinou a cláusula de indenização. Ele aceitou total responsabilidade pelas dívidas da empresa em troca das minhas ações. Brilhante, Simon riu. E a transferência de PI, confirmada às 8h01 da manhã, Isabella disse. A equipe de tecnologia da OmniOrp já bloqueou os servidores. Richard é atualmente o orgulhoso proprietário de uma cidade fantasma digital. Simon tomou um gole de chá. Eu acabei de receber um texto do meu contato na FCA. Eles asseguraram o andar. Agente Graves está no local. Eles estão apreendendo os computadores. Isabella assentiu, olhando pela janela para os edifícios cinzentos que passavam. Deveria ter parecido triunfante, mas principalmente ela apenas sentiu alívio. Você sabe, ela disse suavemente.
Eu dei a ele uma chance. 3 meses atrás, eu coloquei a renovação do aluguel em sua mesa. Estava bem em cima da sua revista semanal de golfe. Se ele tivesse apenas aberto, se ele tivesse apenas me perguntado sobre isso, eu o teria renovado. Eu o teria deixado manter a empresa. Mas você sabia que ele não o faria, Simon disse. Eu calculei a probabilidade. Isabela o corrigiu. Dadas suas pontuações de narcisismo e sua obsessão com a fusão, havia 94% de chance de ele ignorar qualquer papelada que não tivesse um cheque anexado a ela. E os outros 6%, eu tinha um plano de backup. Isabela encolheu os ombros, mas eu prefiro este. O telefone do carro zumbiu. Simon olhou para o identificador de chamadas. É o comprador. Ele apertou o botão do Viva Voz. Isabela, uma voz grave e rouca, preencheu a cabine. Olá, Sebastian, Isabela disse. Sebastian Cross era o CEO da Omnicorp. 10 anos atrás, Richard tinha demitido Sebastian da Sterling Dynamics em uma tirada pública humilhante, alegando que Sebastian faltava visão. Sebastian tinha seguido para construir um império rival que ananicava o de Richard. Está feito? Sebastian perguntou. Está feito, Isabela confirmou. O código é seu. As chaves estão em seu depósito seguro. E Richard, a FCA está com ele agora. Houve uma pausa e então uma risada baixa e satisfeita do outro lado. Você é uma mulher perigosa, Isabela. Lembre-me nunca de me divorciar de você. Isabela sorriu. Você tem que me casar primeiro, Sebastian. E nós temos negócios para discutir. Eu não estou apenas vendendo a você o código por dinheiro. Eu sei. Eu sei. Sebastian suspirou, embora ele parecesse divertido. Cláusula 7. Você quer um assento no conselho? Presidente do conselho, Isabela o corrigiu. E eu quero liderar a nova divisão de IA. O algoritmo Argos tem 10 anos, Sebastian. É um dinossauro. Eu tenho estado trabalhando em algo novo em minha estufa em Cornwall. Algo melhor. Melhor que Argos? Sebastian perguntou, sua voz afiando com interesse. Argos prevê o mercado? Isabela disse, seus olhos brilhando. Meu novo sistema, ele o influencia. Ele identifica os pontos de efeito borboleta nos dados. Ele não apenas observa a onda, ele a cria. Silêncio na linha. O valor do que ela estava descrevendo era incalculável. Eu terei os papéis redigidos, Sebastian disse instantaneamente. Bem-vinda à Omnicorp, Isabela Corp. Obrigada, Sebastian. Ah, e mais uma coisa. Sim, quando você anunciar a aquisição da PI amanhã de manhã, certifique-se de emitir um comunicado de imprensa declarando que a Sterling Dynamics não é uma parceira afiliada ou subsidiária da Omnicorp. Eu quero que o mercado de ações saiba exatamente o que Richard possui. Você quer afundar suas ações, Sebastian disse, chutá-lo enquanto ele está caído. Não, Isabela disse, observando a chuva riscar a janela. Eu quero garantir que quando o banco apreender seus bens para pagar a fraude, não haja nada sobrando para leiloar. Eu quero que ele entenda como é ter zero patrimônio, zero alavancagem, zero controle. Impiedosa, Sebastian murmurou. Eu amo isso. Vejo você na reunião do conselho na segunda-feira. A ligação terminou. Simon olhou para Isabela com uma mistura de admiração e medo. Você realmente tem estado trabalhando em um novo algoritmo? Claro, Isabela disse, abrindo sua sacola de tecido. Ela tirou um grosso caderno encadernado em couro cheio de equações complexas. O que mais eu ia fazer enquanto Richard estava fora com Jessica, jardinagem? É relaxante, Simon. Mas matemática é poder. Ela acariciou o caderno. Richard pensou que eu era a mulher por trás do homem. Ela disse que ele esqueceu que eu era o cérebro por trás do negócio. Ele se apaixonou pela interface, mas ele nunca entendeu o código. O Bentley virou uma esquina, seguindo em direção ao aeródromo privado, onde um jato estava esperando para levar Isabela para Zurique para assinar os papéis finais. Você quer parar em algum lugar antes do aeroporto? Simon perguntou. Celebrar, Isabela pensou por um momento.
Não, eu apenas quero verificar meu saldo bancário. Simon entregou a ela seu iPad. Ela logou em sua conta suíça segura. Saldo 302 mil. Ela olhou fixamente para o número. Era apenas um número. Não consertou os 20 anos que ela tinha desperdiçado. Não consertou a traição. Mas enquanto ela olhou para isso, ela percebeu que ele comprou uma coisa. Ele comprou um futuro onde ela nunca mais teria que pedir permissão a ninguém. Mas eu farei, ela disse, entregando o iPad de volta. De volta à torre, Richard Sterling estava sendo levado para fora de seu escritório algemado. Uma jaqueta pendurada sobre suas mãos para esconder o aço. Paparazzi avisados por uma fonte anônima. Simon já estavam se reunindo no saguão. Mas Isabela não se importava mais com isso. Ela já estava escrevendo o próximo capítulo. A cela de detenção na delegacia de polícia de Charing Cross foi pintada de uma cor que só podia ser descrita como cinza desespero. Cheirava a urina velha e limpador industrial, muito diferente do ozônio e couro da sala de reuniões da Sterling Dynamics. Richard Sterling sentou no banco de madeira duro, ainda vestindo seu terno sob medida, embora agora a gravata tivesse sumido confiscada como risco de suicídio e a camisa estava amassada. Ele tinha estado sentado lá por 6 horas. Eu preciso fazer uma ligação. Richard latiu para o guarda pela 10ª vez. Eu exijo falar com Arthur Blackwood. O guarda, um homem corpulento que parecia ter passado a manhã lidando com bêbados e batedores de carteira, nem olhou para cima de seu jornal. Seu solicitador já veio e foi, amigo. Ele disse que ele não está te representando. Então me traga meu telefone. Eu tenho contatos. Eu tenho o número pessoal do secretário do Interior. Seu telefone é evidência. O guarda disse sem rodeios. Sente-se. A pesada porta de metal zumbiu e abriu com um estrondo. Uma mulher entrou. O coração de Richard saltou. Jessica, ele se esforçou para ficar de pé, alívio inundando suas veias. Graças a Deus. Você trouxe o dinheiro da fiança? Você conseguiu entrar nas contas offshore antes que eles as congelassem? Jessica Tate estava do outro lado das grades. Ela não estava mais usando a pulseira de tênis de diamante. Ela estava usando uma blusa e calças modestas, parecendo notavelmente menos glamurosa do que ela tinha estado naquela manhã. Ao lado dela estava um solicitador que Richard não reconheceu. Ela não parecia feliz em vê-lo. De fato, ela olhou para ele com o mesmo nojo desapegado que alguém poderia ter por um rato morto no metrô. Eu não estou aqui para te tirar da prisão, Richard. Jessica disse, sua voz desprovida do calor ronronante a que ele estava acostumado. O que então? Por que você está aqui? A senhorita Tate está aqui para informar que ela entrou em um acordo de delação premiada com o Serviço de Acusação da Coroa. O solicitador ao lado dela disse. Richard piscou. Um acordo de delação premiada. Eu estou virando prova da rainha, Rick, Jessica disse, cruzando seus braços. Eu dei a eles os números das contas do Cayman. Eu dei a eles os registros de auditoria falsificados de 2023. Eu dei a eles os e-mails onde você me disse para cozinhar os livros até eles estarem bem passados. Você traidora! Richard avançou nas grades, agarrando o aço frio. Eu te fiz. Eu te comprei tudo. Você é tão culpada quanto eu. Não, Jessica recuou, um sorriso cruel brincando em seus lábios. Eu era apenas uma funcionária, seguindo ordens de um CEO tirânico. Essa é a narrativa de qualquer forma. E já que eu sou a que está entregando a eles a arma fumegante, eu estou olhando para a liberdade condicional e uma multa. Você, no entanto, ela o olhou de cima a baixo. Você está olhando para 10 a 15 anos por fraude agravada e peculato. Por quê? Richard sussurrou, sua voz rachando. Nós éramos parceiros. Nós éramos parceiros quando você era rico. Jessica encolheu os ombros. Agora você é uma responsabilidade. E honestamente, Rick, você estava ficando chato. Toda aquela conversa sobre ser um visionário. Isabela estava certa. Você realmente não entendia o negócio de forma alguma. Ela se virou para sair. Espere!
Richard gritou. Jessica, você não pode me deixar aqui. E a fusão? E Kensington? Jessica parou e olhou para trás por cima do ombro. Ah, você não ouviu? Kensington desistiu. Mas o mercado está se recuperando. A Omnicorp acaba de anunciar uma nova parceria estratégica. Suas ações subiram 12% no After Hours Trading. Eles têm uma nova presidente. Ela pausou para efeito. Eles dizem que ela é uma gênio. A porta bateu, deixando Richard sozinho no silêncio. Uma hora depois, um novo advogado entrou. Ele era jovem, desgrenhado, e carregava uma pasta que tinha visto dias melhores. Ele se apresentou como Sr. Timothy Holt, o solicitador de plantão. Sr. Sterling, Holt disse, sentado na cadeira de plástico fora da cela. Eu revisei as acusações. É robusto. Eu não quero um defensor público, Richard cuspiu. Eu quero um advogado de verdade. Com respeito, Holt suspirou, esfregando suas têmporas. Seus bens foram congelados pelo Tribunal Superior. Suas contas pessoais, suas contas da empresa, mesmo sua pensão. Você não pode pagar um advogado de verdade. Você está preso a mim. Richard afundou no banco, colocando sua cabeça em suas mãos. Quais são minhas opções? Ele murmurou. Bem, Holt folheou um arquivo. A evidência fornecida por sua ex-esposa e senhorita Tate é abrangente. O rastro forense é hermético. A promotoria está oferecendo um acordo. Um acordo? Declare-se culpado de 3 acusações de fraude bancária e uma acusação de malfeitores corporativos. Eles recomendarão 8 anos. Você estará fora em 4 com bom comportamento. 8 anos? Richard olhou para cima horrorizado. Eu não posso ir para a prisão. Eu sou Richard Sterling. Sr. Sterling, Holt disse gentilmente. A alternativa é ir a julgamento. E se você for a julgamento contra Isabella Sterling, quero dizer, ela está listada como a principal ER testemunha para a promotoria. Eu vi a declaração de sua testemunha. Ela tem matemática do lado dela. Ela rastreou cada centavo que você roubou até o ponto decimal. Se um júri vê isso, eles não te darão 8 anos. Eles te darão 20. Richard olhou fixamente para a parede de concreto. Ele fechou os olhos e viu o rosto de Isabella na sala de reuniões. O jeito que ela tinha olhado para ele, não com raiva, mas com tédio. Ela planejou isso, Richard sussurrou. Ela planejou a coisa toda. Pelo que eu posso dizer, Holt notou, olhando para a linha do tempo complexa no arquivo. Ela começou a planejar isso 18 meses atrás, bem na época em que você comprou o iate. Richard soltou uma risada seca, quebrada. Ele tinha nomeado o iate de O Solteiro. Ela vence, Richard disse. 6 meses depois, o Old Bailey é o tribunal criminal mais famoso do mundo. É um lugar de alto drama, onde o destino de assassinos e ladrões é decidido. Mas hoje a sala de tribunal número 1 estava lotada com jornalistas de negócios e blogueiros de tecnologia. Este foi o julgamento de R.V. Sterling, ou como os tabloides o chamaram, o divórcio da década. Richard sentou no banco envidraçado. Ele tinha perdido peso. Seu cabelo prateado, uma vez perfeitamente penteado, estava agora fino e cinza. Ele vestia um terno barato fornecido pelo tribunal. Ele parecia menos um CEO e mais como um velho cansado e derrotado. Ele tinha rejeitado o acordo de delação premiada. Seu orgulho não o deixaria declarar-se culpado. Ele convenceu a si mesmo que ele poderia encantar o júri, que ele poderia explicar que era tudo um mal-entendido, um erro técnico. Ele estava errado. Por 3 dias, a promotoria tinha desmantelado sua vida. Eles mostraram os e-mails. Eles mostraram as transferências bancárias. Jessica Tate tinha testemunhado com remorso choroso e falso, pintando Richard como um monstro manipulador que a forçou a falsificar os números, mas todos estavam esperando pela testemunha final. A promotoria chama Isabella Sterling. Um murmúrio passou pela galeria. As pesadas portas abriram. Isabella entrou.
Ela estava irreconhecível da mulher na capa de chuva. Ela vestia um terno de poder azul marinho sob medida que gritava luxo silencioso. Seu cabelo estava penteado em um bob afiado e elegante. Ela caminhou com uma graça e confiança que sugou o ar da sala. Ela subiu ao púlpito. Ela jurou o juramento. Senhora Sterling, a promotora. Uma mulher afiada chamada Sr. Hargreaves começou. Você pode explicar ao júri seu papel na Sterling Dynamics? Eu era a cofundadora, Isabela disse, sua voz clara e melódica, e a principal arquiteta do algoritmo Argos. E quando você tomou conhecimento das irregularidades financeiras do réu? Em 14 de novembro de 2023, Isabela disse, eu notei uma discrepância nos rendimentos de dividendos. Eu executei uma análise de variância. Os números não batiam. A probabilidade de tal variância acontecer naturalmente era menor que 1 em 1 bilhão. O que você fez? Eu continuei a observar, Isabela disse calmamente. Eu precisava coletar um conjunto de dados estatisticamente significativo para provar intenção. Eu não queria acusar meu marido de um crime baseado em uma anomalia. Então eu construí um programa de fundo, um demônio, que espelhava suas teclas digitadas e aprovações financeiras. Richard agarrou o corrimão do banco do réu. Ela tinha estado espionando ele. Enquanto ele estava dormindo, enquanto ele estava se gabando de seu sucesso, ela estava gravando cada movimento. E o que este programa encontrou? Sra. Hargreaves perguntou. Isabela olhou diretamente para Richard. Os olhos dela estavam frios. Ele descobriu que Richard estava desviando o capital do orçamento de P&D para pagar por um estilo de vida que não podíamos pagar. Ele descobriu que ele tinha alavancado a PI da empresa que ele não possuía para garantir empréstimos que ele não podia pagar. Ele descobriu que a Sterling Dynamics era, matematicamente falando, um esquema Ponzi. Objeção, o advogado de Richard, o cansado Sr. Holt, levantou-se a contragosto. Linguagem prejudicial sustentada, o juiz disse, a testemunha se aterá aos fatos. O fato, Isabela se corrigiu, é que os passivos excediam os ativos por um fator de 10. A empresa estava insolvente. Obrigada, Sra. Hargreaves disse. Agora, Sra. Sterling. A defesa afirma que você encurralou o réu, que você reteve informações sobre a expiração do aluguel da PI para empreendê-lo a cometer fraude. Como você responde? Isabela virou-se para o júri. Eu enviei 3 cartas registradas lembrando-o da renovação. Eu coloquei um convite de calendário em seu Outlook. Eu deixei o contrato em sua mesa. Richard é um CEO. É seu dever fiduciário ler contratos. Eu não o prendi. Sua própria negligência o prendeu. Eu simplesmente saí do caminho dos detritos caindo. O júri assentiu. Eles gostaram dela. Ela era inteligente, composta e inegavelmente a vítima que tinha lutado de volta. Sua testemunha, Sra. Hargreaves, disse. Sr. Holt levantou-se. Ele sabia que esta era uma batalha perdida. Sra. Sterling, você vendeu a PI para a Omnicorp por uma quantia significativa, não o fez? Eu fiz. Então, você lucrou com a queda de seu marido. Isabela inclinou a cabeça. Eu lucrei com minha própria invenção, Sr. Holt. A queda de meu marido foi uma variável separada. Correlação não implica causalidade. Richard caiu porque ele quebrou a lei. Eu sucedi porque eu construí algo valioso. Eles aconteceram simultaneamente. Mas um não causou o outro. Mas você sabia, Holt pressionou. Você sabia que assinar aqueles papéis de divórcio desencadearia sua prisão. Eu sabia que havia uma alta probabilidade, Isabela admitiu. Mas Richard tinha uma escolha. Ele poderia ter lido os papéis. Ele poderia ter sido honesto. Ele poderia ter me tratado com respeito. Se ele tivesse feito qualquer uma dessas coisas, o resultado teria sido diferente. Ele escolheu seu caminho. Eu apenas calculei o resultado. Richard não aguentou mais. Você bruxa! Ele gritou do banco do réu, levantando-se. Você bruxa de coração frio. Você me armou. Você queria esta ordem. O juiz bateu o martelo. Você era nada sem mim.
Richard gritou, seu rosto vermelho. Você era apenas uma dona de casa. Eu era o rosto. Eu era a estrela. Isabela olhou para ele. Ela não recuou. Ela apenas inclinou-se para o microfone. Você era a interface, Richard. Ela disse, sua voz amplificada através do tribunal. Mas uma interface é inútil sem o código, e eu era sempre o código. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Richard caiu de volta em sua cadeira, derrotado. Ele sabia, e todos na sala sabiam que tinha acabado. O martelo desceu como um trovão. Richard Vance Sterling, o juiz entomou, espiando por cima de seus óculos. O júri te encontrou culpado em todas as acusações. A escala de sua decepção foi igualada apenas por sua arrogância. Você tirou vantagem dos mercados, seus investidores e sua cônjuge. Este tribunal te sentencia a 12 anos na prisão de Sua Majestade. Richard não gritou desta vez. Ele não chorou. Ele apenas sentiu-se dormente. Enquanto os oficiais o algemaram e o levaram embora, ele escaneou a galeria uma última vez. Ele viu Jessica Tate, que recusou encontrar seus olhos. Ele viu seus antigos rivais de negócios, que estavam furiosamente digitando em seus telefones, sem dúvida tuitando sobre sua morte. E ele viu Isabela. Ela estava no fundo da sala ao lado de um homem alto em um terno cinza carvão escuro, Sebastian Cross, o CEO da Omnicorp. Enquanto Richard passou por eles, Isabela não sorriu. Ela apenas assentiu um pequeno, educado reconhecimento de uma equação equilibrada. 2 anos depois, a GMP Ford é uma prisão aberta, muito diferente das celas de alta segurança, mas ainda era uma gaiola. Richard passou seus dias na biblioteca da prisão empilhando livros. Era trabalho sem mente, mas deu a ele tempo para pensar. Ele tinha muito tempo para pensar. Ele pensou sobre o projeto Black Box, a aplicação militar. A única coisa que ele tinha certeza que Isabela não tinha considerado. Ele sabia que ela tinha vendido os direitos comerciais para a Omnicorp, mas os contratos militares, esses eram classificados. Eles estavam ligados à sua autorização de segurança pessoal. Ele ainda tinha uma carta para jogar. Se ele pudesse apenas fazer uma mensagem ao Ministério da Defesa, ele poderia trocar os segredos da Caixa Preta por uma sentença reduzida. Ele poderia alegar que ele era o único que entendia a criptografia. Sterling, um guarda chamou. Visitante. Richard animou-se. Ele não estava esperando ninguém. Jessica tinha se mudado para Barley. Seus amigos o tinham abandonado. Ele entrou na sala de visitas. Sentada em uma pequena mesa de metal, não estava uma advogada ou um general. Era Isabela. Ela parecia radiante. Ela usava um vestido branco simples e um grande chapéu de sol, parecendo que ela tinha acabado de vir de uma festa no jardim. Olá, Richard, ela disse. O que você está fazendo aqui? Richard perguntou, sentando-se cansadamente. Veio para se gabar. Ou você ficou sem dinheiro? Eu tenho muito dinheiro, Richard. Ela disse suavemente. Eu vim porque, bem, eu precisava que você assinasse algo. Richard riu, um som áspero, enferrujado. Assinar algo? Você pegou tudo. O que resta para assinar? Isabela deslizou uma única folha de papel pela mesa. Não era um documento legal. Era um esquema técnico. Richard olhou para ele. Os olhos dele arregalaram-se. Era a arquitetura para a Caixa Preta. Você está tentando vendê-lo, Richard percebeu. Você não pode. É classificado. Você precisa da minha chave. Eu não preciso da sua chave, Richard, Isabela disse. Porque a Caixa Preta não existe? Richard congelou. O quê? O projeto Caixa Preta, Isabela explicou, era uma simulação. Eu o criei 5 anos atrás para te distrair. Eu sabia que você queria um contrato militar para impulsionar seu ego. Então eu escrevi um programa que parecia uma ferramenta de criptografia de alto nível. Ele gerava dados de aparência impressionante, gráficos chamativos, protocolos ultra secretos, mas por baixo era apenas um gerador de números aleatórios. Não. Richard balançou a cabeça. Eu vi as demos. Funcionou. Funcionou porque eu estava controlando a demo do meu laptop na sala ao lado. Isabela disse,
Foi um truque de mágica e você caiu nele. Você passou 3 anos apresentando um produto falso ao Ministério da Defesa. Richard sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Mas eu peguei dinheiro para aquele projeto. Eu peguei milhões em subvenções governamentais. Exatamente. Isabela disse, e é por isso que eu estou aqui. O Ministério da Defesa acabou de finalizar sua auditoria do projeto Black Box. Eles perceberam que é vaporware. Eles estão se preparando para te acusar de traição e defraudar o governo. Traição, Richard. Richard guinchou. A menos que Isabela bateu no papel. A menos que você assine esta confissão afirmando que você era o único responsável pela decepção e que nenhum outro funcionário ou cônjuge estava ciente da fraude. Se você assinar isso, eles o tratarão como fraude simples. 5 anos a mais adicionados à sua sentença. Se você não, eles te enterrarão em um buraco tão profundo que você nunca mais verá o sol. Richard olhou fixamente para ela. Você me armou de novo. Você me deixou apresentar um produto falso. Eu não te deixei fazer nada, Isabela disse levantando-se. Você roubou os arquivos do meu servidor privado. Você o apresentou sem minha permissão. Você estava tão ansioso para roubar meu gênio que você roubou meu lixo. Ela colocou uma caneta na mesa. Uma caneta de prisão de plástico barata. Assine, Richard. É o melhor acordo que você vai conseguir. Richard olhou para a caneta. Então, para Isabela, ele percebeu finalmente a verdadeira profundidade de seu intelecto. Ela não tinha apenas vencido ele nos negócios. Ela tinha transformado sua própria ganância em uma arma e a entregado a ele cano primeiro. Com uma mão tremendo, ele pegou a caneta. Ele assinou. Isabela pegou o papel. Ela não disse adeus. Ela apenas se virou e caminhou em direção à saída. Isabela, Richard chamou sua voz, desesperado. Alguma coisa disso era real. O casamento, os 20 anos. Você alguma vez me amou? Isabela pausou na porta. Ela olhou para trás, sua silhueta emoldurada pela luz brilhante do mundo exterior. Eu amei o homem. Eu pensei que você era Richard, ela disse. Mas aquele homem era apenas uma projeção, uma interface ruim. Eu finalmente consertei a falha. A porta fechou. Richard Sterling sentou sozinho na mesa de metal. Ele olhou para suas mãos vazias, tremendo e sem poder. Lá fora, o sol estava brilhando. Mas em seu mundo, a tela finalmente tinha ficado preta. Que brutal checkmate. Richard passou sua vida inteira pensando que ele era o jogador, nunca percebendo que ele era apenas um pornô no jogo mestre de Isabela. Ele roubou o gênio dela apenas para descobrir que ele estava roubando sua própria destruição. Isso apenas mostra, nunca subestime a pessoa que sabe suas senhas e seus segredos. Quem você pensa que foi mais impiedoso, Richard por sua ganância ou Isabela por sua vingança? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de justiça servida fria, por favor, aperte esse botão de curtir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós temos uma história ainda mais louca de traição corporativa vindo na próxima semana. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir.